Oi, mulheres, vamos para mais um áudio. Hoje a gente dá continuidade no capítulo 7, parte 2. Considerem os outros mais do que vocês mesmos. Você está surpresa de que as Escrituras dizem que devemos estimar e ter maior consideração por outros? Nosso mundo pegou a ordem de Deus para considerar os outros mais que a nós mesmos e a torceu para nos enganar, para nos edificar a nós mesmos, ao invés de outros. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas, humildemente, considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Filipenses 3, versículo 2 e 7. Considere-os bastante. Nossos maridos trabalham por nós e têm autoridade sobre nós. Você faz o trabalho deles mais fácil ou mais difícil? Agora lhe pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenhamos mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. 1 Tessalonicenses 5, versículo 12 e 13. Se você também trabalha e acha que está isenta desse princípio, vá para o capítulo 13, os costumes de sua casa. Porque o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque vocês rejeitam o conhecimento. Oséias 4, versículo 6. Digno de toda a honra. O que as Escrituras falam sobre honra? Honra é definida como respeitar grandemente os outros. Nos é dito para respeitarmos nossos maridos como dignos de honra. Todos os servos que estão debaixo do jugo consideram seus senhores dignos de toda honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemadas. 1 Timóteo 6, versículo 1. Quando não honramos aqueles sobre nós como nossos maridos, nossos pastores, nossos chefes ou nossos pais, então o nome de Deus e a doutrina da nossa fé será blasfemada pelos outros. Não é um bom testemunho. Seja servo de Jesus Cristo. Quando lemos sobre ser o servo de alguém, o eu em nós ama se levantar, juntamente com o cabelo nas nossas nucas. Senhoras, nós somos simplesmente escravas do Senhor. Paulo, servo, isto é, escravo de Jesus Cristo. Romanos 1, versículo 1. Este verso diz: mulheres, sujeite-se cada uma ao seu marido, como ao Senhor. Efésios 5, versículo 22. Isto significa que as mulheres servem ao Senhor quando cada uma é sujeita ao seu próprio marido. Nós sabemos que o próprio Deus disse que não podemos ter outros deuses além dele. Ele não fez exceção com os maridos. Seja submissa, faça isso pelo Senhor. Os seus atos o negam. Lembre-se que ao mostrar honra ao seu marido, você traz glória a Deus. A consequência de não mostrar respeito desonra a Deus e a sua palavra. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Tito 1, versículo 16. A serem bondosas e sujeitas aos seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Tito 2, versículo 5. Mulheres, sujeite-se cada uma ao seu marido como ao Senhor. Efésios 5, versículo 22. Honra. Trate-a com honra.
Nós, como mulheres, ansiamos que os nossos maridos nos tratem como é dito no verso a seguir. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com as suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Esforçando-se para ser quieta e gentil e dando honra ao nosso marido, de uma maneira casta e respeitosa. Podemos muitas vezes receber a bênção de ter maridos que nos honram e entendem. Aqui estão alguns versos para como receber a honra que nós ansiamos receber. Sendo graciosa. A mulher graciosa alcança a honra. Provérbios 11:16. Honrando e sujeitando-se de coração. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mateus 15, versículo 8. Sendo humilde. A humildade antecede a honra. Provérbios 18, versículo 12. Novamente, sendo humilde, o orgulho do homem o humilha, mas o espírito humilde obtém honra. Provérbios 29, versículo 23. A esposa deve reverenciar o seu marido. O que as escrituras falam de reverência? Reverência é ter um sentimento de grande respeito, amor, temor respeitoso e estima. Temer. Muitas das mulheres não respeitam ou mostram reverência aos seus maridos. Porém, como pode uma esposa, como uma mulher cristã, ignorar as escrituras? E a mulher reverencia ao seu marido. Efésios 5, versículo 33. Na versão NVI é dito: e a mulher trata o marido como todo o respeito. Mais uma vez, deixe-me lembrá-la de que isso não tem nada a ver com um marido que merece respeito. Onde está o seu tesouro? O que as escrituras dizem sobre aprecio? Aprecio é definido por ter reconhecimento favorável, tratar com carinho, gostar, dar valor, entender, ter como tesouro, especialmente aqueles no seu lar ou família. Tomar cuidado amoroso de manter vivo em emoção. Nós falamos anteriormente sobre fazer coisas do coração. Então, se aqueles na sua família não são um de seus tesouros, o seu coração não está com eles. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Mateus 6, versículo 21. Algumas vezes, só depois de perdermos alguém ou algo, nós percebemos o quão importante aquilo era para nós. Você precisa perder o seu marido, como eu perdi, para que você o aprecie? Ou para vocês que estão pedindo ao Senhor para que Ele restaure o seu casamento, foi preciso que você perdesse o seu marido para que você percebesse o que você tinha? Foi o que aconteceu comigo. Como você pode cuidar do seu marido espiritualmente e mantê-lo vivo emocionalmente? Fale docemente e gentilmente com ele sempre. A língua serena é a árvore da vida, mas a perversa quebranta o espírito. Provérbios 15, versículo 4. Esta bênção pode ser tua. Todos os dias do oprimido são infelizes, mas o coração bem disposto está sempre em festa. Provérbios 15, 15. Aqui está um cuidado. Tome cuidado com o que você diz sobre aqueles que você afirma amar. Seu marido, seus filhos, até os seus pais. E como você os corrige na companhia de outros, e até quando estão a sós. Vergonha é um câncer emocional. A mulher exemplar é a coroa de seu marido, mas a de comportamento vergonhoso é como um câncer em seus ossos. Provérbios 12, versículo 4. Ou na Almeida Revistada e Atualizada, podridão nos seus ossos. Podridão é definido como decair por cáries, decair,
como que por comida de vermes. E se diz sobre a adúltera: mas o fim dela é amargoso como o absinto, agudo como a espada de dois gumes. Provérbios 5, versículo 4. Ansiedade no coração. Quando seu marido tem preocupações, lembre-se de ter uma boa palavra para encorajá-lo. Deus a livre da ansiedade ser por sua causa. Lembre-se, o seu marido não é o seu ajudador, você que é a ajudadora dele. Leve os seus problemas ou preocupações ao Senhor. O coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Provérbios 15, 25. Gente, tem um ronquinho aqui do lado, é o Joaquim dormindo. Ele dormiu, eu fico com dó. Deixei ele aqui sozinho, por isso que tô fazendo os áudios aqui do ladinho dele. Coisa de mãe. As mães me entenderão. Bom, vamos lá. A língua do sábio. A sua língua pode ter dois efeitos opostos. Qual você escolherá? Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Provérbios 12, versículo 18. Cura também vem de um coração alegre. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Provérbios 17, versículo 22. Um coração alegre. Deixe o seu rosto mostrar a alegria que está em seu coração. A alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. Provérbios 15, versículo 13. Alegre e contente. Já que estamos no assunto, aprendamos mais sobre ser alegre e contente. Alegre é definido por contente, regozijando. Ser uma boa mulher, agradável, preciosa, doce, agradecida, concordante. Regozije-se sempre, mas às vezes, em nossas circunstâncias, nos sentimos tristes. Como podemos possivelmente ser alegres? Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se. Filipenses 4, versículo 4. Quando devemos nos alegrar? Alegrem-se sempre. 1 Tessalonicenses 5, versículo 16. Pelo que somos gratos, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses 5, versículo 18. Você agradece a Deus todas as vezes que você pensa em seu marido? Paulo disse: agradeço ao meu Deus toda vez em que me lembro de vocês. Filipenses 1, versículo 3. Entre em acordo depressa. A escritura a seguir não diz que o seu marido é o seu adversário. Está dizendo que você deve entrar em acordo com todos depressa. Mesmo seu adversário, entre em acordo depressa com seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho. Mateus 5, versículo 25. Lembre-se, bem-aventurados os pacificadores. Marcos 5, versículo 9. Sem murmuração. Você ama reclamar? Você resmunga e murmura em sussurros sobre todas as suas infidelidades? A Bíblia nos alerta a fazer todas as coisas sem murmuração e nem reclamações. Filipenses 2, versículo 14. Aprenda o segredo. Nós podemos pensar que nas nossas circunstâncias temos razão para resmungar. Aprendamos sobre ser contente, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Filipenses 4, versículo 11 e 12. Amém e amém. Desdém, culpa, censura. Antônimo de respeitoso são desdenhar, culpar ou censurar. Você desdenha o seu marido?
Você é o culpa de suas falhas passadas? Você censura aonde o seu marido vai ou o que ele diz? Então você precisa renovar a sua mente para entender quem é o líder da sua família. Veja no capítulo 9, a ajudadora idônea. Pois o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque vocês rejeitaram o conhecimento. Uau, gente, como ela cita esse versículo, né? Isso é muito verdade. Muitas vezes nós estamos errando e muito simplesmente por falta de conhecimento, por falta de leitura da Bíblia, por falta de tirar um tempo e dedicar ao Senhor. Isso é muito sério. Muitos casamentos estão sendo desfeitos e é por falta de sabedoria. Meu Deus do céu, me ajuda, Senhor, me dá sabedoria. Novamente aqui, né? O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento, porque vocês rejeitam o conhecimento. Oséias 4, versículo 6. Amor e respeito. Uma aplicação prática. Muitas mulheres, muitas vezes sem saber, criam a falta do homem que detestam. As escrituras nos dizem que a mulher sábia edifica sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Provérbios 14, versículo 1. Eu já ouvi mulheres falarem sobre os seus maridos para outras mulheres, e elas não tinham ideia de que estavam verbalmente derrubando seus próprios maridos e os seus próprios lares. De algum modo, elas acham que se desafiarem seus maridos, isso pode de alguma maneira causar que eles tentem com mais intensidade. Quão ridículas e tolas nós mulheres somos. A palavra diz que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Nós mulheres certamente perecemos por nossa falta de conhecimento nessa área de nossas vidas. Nós sentimos que quando somos firmes, que isso é uma motivação. Pelo contrário, as escrituras nos dizem que é a doçura do falar e a bondade em nossas palavras que aumenta a persuasão. Nossa, que incrível! Provérbios 16, 21. É verdade. Também o amor cobre a multidão de pecados. 1 Pedro 4, versículo 8. E nós temos a promessa que o amor nunca falha. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 8. Então, vamos começar com o amor? Amar é um verbo, é uma ação. É comum ouvir as frases eu te amo, mas eu não posso viver com você. Mas eu não quero ser casado com você. E etc. Também eu não estou apaixonado por você. Como se o amor fosse algum tipo de feitiço mágico debaixo do qual você deveria estar. Olhemos para o autor do amor e a sua definição em 1 Coríntios 13, versículo 4 e 8. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Pergunte a si mesma essas perguntas. Você é paciente com o seu marido? Você é bondosa em tudo que você faz e no que você diz? Você tem inveja da vida do seu marido? O que ele tem, ou sua posição, ou como cabeça da sua família? Você tem que se vangloriar para os outros ou agir orgulhosamente sobre aquilo com que Deus te abençoou? Lembre-se, o orgulho vem antes da queda. Pode ser que você queira reler Uma Mulher Contenciosa.
Você age inconvenientemente e maltrata na frente do seu marido? Em outras palavras, de maneira que não agiria na frente dos seus amigos? Você luta pelo seu interesse? Você se lembra de tempos no passado quando seu marido fez algo errado e você o lembrou daquilo para vencer uma discussão? O que as Escrituras falam sobre perdoar? Você se alegra sobre as coisas erradas ou sobre as coisas certas? Você carrega a carga das coisas em sua vida sem reclamar? Você crê no seu marido quando ele te diz algo? Ou você normalmente suspeita? Você espera o melhor para ele? Você suporta todos os testes que Deus traz à sua vida, mesmo aqueles trazidos através do seu marido? Você tem pensado ou falado sobre divórcio? Se você respondeu sim para qualquer uma das perguntas acima, então nós devemos pedir a Deus para colocar em nossos corações o amor que vem somente de Deus. O amor ágape, o amor incondicional. Se nós não demonstrarmos esse tipo de amor, então tristemente a verdade diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como sino que ressoa ou como prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. 1 Coríntios 13, versículo 1 ao 3. Respeito. Faça a si mesmo estas perguntas para ver se você respeita o seu marido. Você pergunta a que horas ele está em casa? Você cria um horário de recolher? Você dá ao seu marido privacidade em seus pensamentos e quando e aonde ele vai? Ou você pergunta a ele o que você está pensando ou onde você está indo? Você demanda presença nas refeições na sua casa? É melhor você estar em casa a tempo para o jantar desta vez. Você fica de olho no talão de cheques e nos gastos dele. O que você comprou? Para que você comprou aquilo? Você é o pequeno Espírito Santo de seu marido ou a sua mãe? Querido, você deveria mesmo? Você ama distribuir conselho, não pedido ou crítica? Eu acho blá 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 blá. Você sentiu que essas perguntas revelam bastante sobre as formas que você não demonstra respeito pelo seu marido? Use essas perguntas como um guia para mudar a sua atitude e a sua maneira, a sua atitude e a maneira que você fala com seu marido. Senhoras, se vocês dizem, mas este homem não é digno deste tipo de respeito, deixe-me contar-lhe um pequeno segredo. Se você o trata da maneira que gostaria de vê-lo, da maneira que você sabe que ele gostaria de ser se pudesse, você vai permitir que ele seja aquela pessoa. Aqui estão mais algumas maneiras de você demonstrar respeito. Por ouvi-los. Para o que você está fazendo e olhe para ele. Não o interrompa. Tente acenar com a cabeça e manter contato visual. Concentre-se em usar expressões simpáticas e não virar os olhos ou suspirar profundamente. Ensinando as crianças a não interromper. Responda com sim. Vamos, ao invés de sim, mas... Pela maneira de falar com eles. Não falar sobre coisas que você sabe que não o interessará.
Quando você tem algo a dizer, seja breve. Não dê um sermão ou o ensine. Não resmungue ou reclame. Para aceitá-los ao invés de tentar mudá-los. Se o seu marido diz que está saindo, não faça um questionamento, os atordoe e o fique brava. Ao invés disso, diga ao seu marido: eu esperarei acordada, e o dê um beijo de tchau. Vá onde o seu marido quer ir, eventos de esportes, viagens e etc. Se você não for, outra pessoa irá no seu lugar. Respeite suas decisões. Não debata ou questione a autoridade do seu marido. Faça bico ou tente provar que ele está errado. Lembre-se, foi Eva a primeira esposa e mãe que foi grandemente enganada. Desenvolva interesse no que ele gosta. Aprecie o que ele faz para você. Agradeça entusiasticamente. Este é o oposto das expectativas. A sua aparência quando ele está por perto demonstra respeito? Você usa maquiagem? Arruma o seu cabelo? Ele odeia o que você usa? Dê as roupas que o seu marido não gosta? Então você será tentada a usá-las, especialmente aquelas roupas de dormir desalinhadas. Ria de piadas e aprecie suas histórias. Se você não o fizer, outra pessoa o fará. Faça uma lista. Faça uma lista de cada característica boa do caráter dele. E comece dizendo a ele como você o admira. Ele é uma pessoa honesta, carinhosa, fiel, gentil, engraçada, uma boa ouvinte, uma trabalhadora árdua, econômica. O seu marido é um bom provedor ou um bom protetor? Se você realmente não consegue achar quaisquer boas qualidades, peça a Deus para apontá-las para você. Também volte a quando você primeiramente se apaixonou por seu marido e lembre-se que qualidades ele tinha nesta época. Lembrar-se de tempos atrás muitas vezes ajuda você a reacender alguns daqueles primeiros sentimentos. Então conte a ele do que você lembrou. Busque e encontrarão. Lucas 11, 9. Se você procurar pelo bom nas pessoas, isto é o que você encontrará. Marabel Morgan escreveu um livro há vários anos chamado Total Woman. Nesse livro ela dizia que para fazer com que o seu homem se sinta amado, você deve praticar os 4 As: aceitar, admirar, adaptar e apreciá-lo. Eu acredito que isso cubra muito do que falta em nós. Você não acha? Eu não aconselho que você leia este livro, pois ele fala como lutar na carne, ao invés de lutar no espírito. Minha declaração final é esta: se você fizer isto para obter algo do seu marido, nunca funcionará. Ao invés disso, você deve fazer como para o Senhor. Você deve fazer isso, pois isso traz honra para Deus. Ele colocou o seu marido acima de você. Se você não respeita o seu marido, você não respeita a palavra de Deus. Qualquer coisa que você não goste nas atitudes ou na aparência de seu marido, você deve entregar ao Senhor. Quando a batalha é dele, há sempre a vitória. Honre a Deus, honrando o seu marido. Não tente agradar o seu marido. Deixe que a sua motivação seja agradar ao Senhor através do respeito e da reverência que Deus ensina. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Salmos 37, versículo 4. E Ele não terá falta de coisa alguma. Provérbios 31, versículo 11. Compromisso pessoal. Demonstrar um comportamento casto e respeitoso para com meu marido.
Baseado no que eu acabei de aprender da palavra de Deus, eu vou me esforçar para ser casta em minha vida. E eu também me comprometo a demonstrar uma atitude respeitosa para com meu marido, por causa do exemplo que isso dá aos outros e a glória que dá a Deus e a sua palavra.